Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante sobre saúde respiratória, mas por um ângulo diferente, o do biomagnetismo medicinal. Isso mesmo. A ideia aqui é explorar como essa prática, pelo menos segundo as fontes que a gente analisou, poderia dar um suporte para quem tem dificuldade para respirar, sabe? Ou alguma obstrução no fluxo de ar. É uma abordagem que está dentro das práticas integrativas e complementares, né? O material que a gente viu descreve o biomagnetismo medicinal como uma técnica que busca identificar e corrigir supostos desequilíbrios no campo bioelétrico do corpo. Campo bioelétrico. Isso. A premissa central ali no texto é que, restaurando esse equilíbrio, seria possível promover bem-estar e influenciar, várias funções do corpo, incluindo a respiração. Interessante essa ideia. E o material dá a entender que esses problemas respiratórios podem ser mais amplos do que a gente geralmente pensa, né? Não só tipo asma ou bronquite com nome e sobrenome. Exato. A fonte aponta que alterações na forma como o ar circula ali nos pulmões podem acontecer mesmo sem um diagnóstico formal, sabe? O texto até menciona um indicador que seria usado nesse rastreio do biomagnetismo, chamado tipo de fluxo aéreo. Isso não seria uma doença em si, mas, um sinalizador de que a passagem do ar pelo sistema respiratório talvez não esteja fluindo como deveria. Entendi. E quais seriam as causas que o material aponta para essa alteração no fluxo aéreo? Olha, o texto detalha algumas possibilidades. Uma delas são as chamadas rolhas de secreção. Sabe aquele catarro que fica mais grosso, mais denso? Sei. A fonte sugere que isso pode literalmente formar um tampão e bloquear a passagem do ar em alguma parte das vias aéreas. Faz todo sentido, né? Principalmente depois de gripes, resfriados mais fortes. Sim. Outro ponto que o material aborda são dificuldades ligadas à ventilação mecânica. Isso pode acontecer tanto por um aparelho que talvez não esteja bem ajustado para a pessoa, certo, quanto pela própria dificuldade do paciente em sincronizar a respiração dele com o ventilador. O material descreve isso como uma espécie de briga com o ventilador, sabe? Um descompasso. Nossa, imagina a angústia que isso deve ser. A sensação de não conseguir controlar a própria respiração, mesmo com a máquina ali tentando ajudar. Com certeza. Além disso, o material cita obstruções que podem ser físicas mesmo, tipo um estreitamento real dos brônquios ou bronquíolos, ou podem ser funcionais. Nesse caso funcional, a estrutura física estaria, aparentemente normal, mas algo impediria o funcionamento adequado. Talvez um espasmo ou uma inflamação que dificulta a dilatação, entende? Entendi. Quer dizer, a via aérea pode até estar livre, mas não está funcionando direito. Uma distinção importante essa. Exatamente. E por fim, o texto também relaciona essa dificuldade no fluxo aéreo a doenças crônicas, né? Aquelas que comprometem a eficiência da troca de gases lá nos alvéolos, como DOPOC, fibrose pulmonar. Sim, as mais conhecidas. Mas olha que interessante o que a fonte descreve. Essa disfunção não se limitaria só aos casos graves de UTI de internação. O material sugere que ela pode surgir de quadros mais comuns, digamos. Uma gripe que não curou direito, uma bronquite que insiste em não ir embora, ou até mesmo períodos de fadiga respiratória por esforço ou estresse. Quer dizer, então, segundo essa visão do material, a dificuldade no fluxo de ar pode ser bem mais comum do que a gente pensa. E ter origens variadas, até questões funcionais ou ligadas a doenças crônicas. Bom, então como exatamente o biomagnetismo medicinal se propõe a atuar nesses casos? O que o material diz sobre isso? Então, a abordagem que a fonte descreve parte de um rastreio energético completo. O terapeuta, usando a metodologia do biomagnetismo, buscaria identificar no corpo da pessoa pontos específicos que estariam com essas alterações bioelétricas. Certo. A ideia é que esses pontos que estão em desequilíbrio estariam, de alguma forma, ligados à dificuldade respiratória que a pessoa apresenta. Ele enfatiza que o objetivo é mapear esses desequilíbrios bioelétricos, porque, segundo a teoria da prática, são eles que estariam sustentando o problema no fluxo de ar. É um mapeamento energético do corpo focado ali na questão respiratória. Tá, entendi. E depois que esses pontos são identificados, qual é o próximo passo?
Aí que entra os ímãs? Precisamente. Aí entra a intervenção principal que eles descrevem, a aplicação de pares de ímãs, um com polaridade negativa e outro com polaridade positiva, colocados sobre esses pontos específicos que foram identificados lá no rastreio. O posicionamento seria estratégico, buscando neutralizar aquele desequilíbrio que foi encontrado. A fonte descreve isso como um mecanismo principal para promover uma reorganização do campo bioelétrico naquela área afetada. E qual seria o efeito esperado dessa reorganização bioelétrica na prática? Que tipo de benefícios o material alega que poderiam acontecer? O texto lista alguns benefícios potenciais. Um deles seria auxiliar na redução de processos inflamatórios na região pulmonar. A ideia é que, reequilibrando o bioelétrico, isso poderia modular a resposta inflamatória ali no local. Isso seria bem relevante para muitas condições respiratórias, né? Quase todas envolvem alguma inflamação. Sem dúvida. Outro benefício que eles mencionam é o estímulo à drenagem linfática. O material até cita um exemplo concreto de par biomagnético que seria usado para isso. O par fossa clavicular cisterna do quilo. A aplicação nesses pontos visaria, segundo a descrição, ativar o fluxo linfático para ajudar a limpar as vias aéreas. Interessante. Fossa clavicular aqui em cima da clavícula e cisterna do quilo que fica mais embaixo, no abdômen, né? Como é que a fonte explica essa conexão para a drenagem lá do pulmão? O material não detalha a justificativa anatômica ou fisiológica convencional para essa conexão específica. Mas dentro da lógica do biomagnetismo, a aplicação desses pares específicos teria um efeito sistêmico, ou talvez reflexo, que alcançaria o objetivo, que nesse caso é estimular a drenagem linfática, que também influencia a região torácica e pulmonar. A prática funciona com esses pares definidos, baseados nas observações clínicas deles e no mapa bioenergético que os proponentes desenvolveram. Entendi. É um mapa próprio da prática, então. Além da inflamação e da drenagem, que mais que o material aponta? A fonte fala também em reorganizar os campos eletromagnéticos nas estruturas que estão diretamente ligadas à respiração. Isso incluiria, por exemplo, traqueia, brônquios, os alvéolos, onde acontecem as trocas gasosas, a pleura, que é aquela membrana que reveste os pulmões, e o músculo diafragma, que é super importante para o movimento de respirar. Certo. A aplicação dos ímãs buscaria, então, restaurar o padrão bioelétrico, considerado normal para essas estruturas, para favorecer o funcionamento delas. E o material mencionava alguma coisa sobre trauma também, não é? Como é que isso entra nessa história? Sim, bem lembrado. O texto introduz a ideia de harmonizar o que ele chama de bioenergia do trauma. Isso seria aplicável, segundo a fonte, em situações onde a dificuldade respiratória está ligada a uma experiência traumática, seja ela física ou emocional. Por exemplo, pacientes que passaram por uma intubação difícil, ou aqueles que têm essa sensação de brigar com o ventilador, ou até mesmo pessoas que carregam um medo muito intenso de sufocamento por causa de experiências passadas ou pela própria condição atual. Então, o trauma deixaria uma espécie de marca bioenergética que poderia ser abordada pelo biomagnetismo. Essa é a alegação que o material apresenta. O texto menciona, inclusive, o uso de um par trauma específico, um par de ímãs posicionado em locais determinados para lidar com essa carga bioenergética que estaria associada ao trauma respiratório ou ao medo de não conseguir respirar. A ideia é liberar essa energia que ficou estagnada para facilitar a recuperação do fluxo respiratório normal. Parece uma abordagem bem abrangente mesmo. Olha, para a inflamação, para a secreção, para a função muscular e até para o impacto do trauma. Mas um ponto que eu acho crucial: como essa prática se posiciona em relação aos tratamentos médicos convencionais, a medicina tradicional? Olha, quanto a isso, o material é bastante claro, viu? Ele enfatiza várias vezes que o biomagnetismo medicinal é apresentado como uma prática complementar. Complementar. Isso significa que a proposta descrita na fonte não é, de forma alguma, substituir o tratamento médico padrão. Seja o uso de remédios, como broncodilatadores, corticoides, seja a fisioterapia respiratória ou oxigenoterapia, ou qualquer outra coisa que o médico ou profissional de saúde tenha prescrito. Então, a ideia seria somar, ajudar e não substituir.
Exatamente. A perspectiva do material é que o biomagnetismo atuaria como um suporte a mais, buscando talvez otimizar os resultados dos cuidados convencionais, ajudando o corpo a responder melhor a eles, mas nunca interferindo ou recomendando que se pare o tratamento médico estabelecido. É um ponto de responsabilidade bem importante que a fonte destaca. Agora, outro aspecto que me chamou muito a atenção no material foi essa conexão que ele faz com as emoções. Parece que, pela descrição, o biomagnetismo não olha só para o corpo físico e para o bioelétrico, mas também para um componente emocional ligado aos problemas respiratórios. Sim, esse é apresentado como um diferencial importante dessa abordagem descrita aí. A fonte sugere que o próprio rastreio bioenergético poderia identificar não só os desequilíbrios físicos, mas também padrões emocionais que estariam contribuindo para o bloqueio no fluxo de ar. Isso levanta uma questão interessante. Como é que o material descreve essa ligação entre emoção e respiração, desse ponto de vista bioenergético? A perspectiva apresentada é que emoções intensas ou crônicas, tipo medo profundo, ansiedade que não passa, aquela sensação de estar sendo sufocado por circunstâncias da vida, sabe? Ou até tristezas, mágoas não resolvidas, poderiam gerar um impacto no campo bioelétrico do corpo, afetando especificamente a área da respiração. Seria como se a emoção criasse um padrão energético dissonante que interfere na função pulmonar. E traumas do passado também entrariam aí nessa conta? Sim, o material sugere que eventos traumáticos antigos ligados à respiração, sei lá, um quase afogamento na infância, uma crise de asma muito forte, ou até o trauma de um nascimento difícil, poderiam deixar uma memória bioenergética. Uma memória energética. Isso. E essa memória, mesmo que a pessoa nem lembre conscientemente, poderia continuar influenciando a respiração hoje. E o rastreio do biomagnetismo, segundo o texto, teria a capacidade de detectar esses padrões emocionais e traumáticos associados ao sistema respiratório. Fascinante essa ideia, né? De que o corpo guardaria memórias energéticas de emoções e traumas que podem impactar a saúde física anos depois. E como o material sugere lidar com esses componentes emocionais que são identificados? Só com os ímãs do biomagnetismo mesmo? O texto descreve uma abordagem que pode ser integrada. Ele menciona que o biomagnetismo medicinal pode ser combinado com outra prática integrativa e complementar, chamada desbloqueio emocional magnético, ou DEM. Ah, o DEM já ouvi falar. Então, enquanto o biomagnetismo focaria mais diretamente nos desequilíbrios bioelétricos ligados à estrutura e função física, o DEM seria direcionado especificamente para trabalhar e liberar esses padrões emocionais e traumáticos que foram identificados. Entendi. Então, o biomagnetismo identifica o desequilíbrio físico e talvez a conexão emocional. E aí o DEM entra para trabalhar essa parte emocional de forma mais focada. Essa é a sinergia que o material descreve. A combinação das duas técnicas buscaria um resultado mais completo, mais profundo. A proposta é que, ao abordar ao mesmo tempo o aspecto físico-bioelétrico com o biomagnetismo e o aspecto emocional-energético com o DEM, seria possível ter uma melhora mais significativa e duradoura na questão respiratória. É uma visão que tenta tratar a pessoa de forma mais integral, considerando essa interação corpo-mente-emoção. Compreendo. É uma perspectiva que realmente amplia o olhar sobre o que pode estar influenciando a nossa capacidade de respirar bem, né? Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar amarrar aqui os pontos principais dessa nossa análise do material. A gente viu que o biomagnetismo medicinal, conforme está descrito na fonte, propõe uma abordagem bioenergética para dificuldades respiratórias. Isso. A técnica central seria o uso de pares de ímãs aplicados em pontos específicos identificados por um rastreio, né? Com o objetivo de restaurar um suposto equilíbrio bioelétrico. Exato. E os benefícios que eles alegam incluiriam redução na inflamação, ajuda na drenagem de secreções, melhora na função das estruturas respiratórias e até a harmonização de traumas energéticos ligados à respiração. Isso. E é crucial reforçar dois pontos que o material destacou bastante.
Primeiro, a natureza complementar da prática, atuando sempre junto com os tratamentos médicos convencionais, nunca como substituto. Fundamental. E segundo, a inclusão dessa dimensão emocional, onde emoções e traumas passados são vistos como fatores que podem impactar o fluxo de ar e que podem ser abordados de forma integrada, por exemplo, com o desbloqueio emocional magnético, o DEM. Perfeito. A ideia central, então, que o texto trouxe para a gente é essa visão de uma interconexão entre o estado bioelétrico, o estado emocional e a função respiratória física. A fonte sugere que olhar para esses níveis de forma integrada, usando práticas como o biomagnetismo e o DEM, poderia oferecer um caminho de suporte adicional para quem busca melhorar a saúde respiratória. Sim, é uma proposta que difere um pouco da visão puramente mecânica ou bioquímica, né? Introduzindo o conceito de campos bioelétricos e influências emocionais ou energéticas como fatores relevantes, mas sempre, como dissemos, na condição de complemento. E refletindo sobre tudo isso que o material apresentou, se essa conexão entre respiração, bioeletricidade e emoção for considerada como uma possibilidade, né, como descrito ali na fonte, fica a pergunta no ar. Até que ponto outras condições ou desconfortos físicos que a gente sente no dia a dia não poderiam também ter raízes parecidas, envolvendo essa interação entre o energético, o emocional e o físico? Quantos outros aspectos da nossa saúde talvez pudessem se beneficiar de uma abordagem que tentasse integrar esses diferentes níveis do nosso ser? É algo que esse material, sem dúvida, nos leva a ponderar.